Olá a todos, bom gente veio aqui fazer mais um vídeo agora falando sobre algumas contradições das escrituras, que na verdade não são contradições, né? Mas nós vamos analisar isso documento por documento para vermos realmente qual o texto original. Será que existiu dois Messias na época de Jesus? Ou era somente um Jesus que estava ali, o Messias verdadeiro, o Filho de Deus? Mas no texto bíblico aparece um outro Messias ali. Será que existiu dois? Ou é realmente um? Será que as escrituras estão erradas? Ou ela está em contradição? Eu sou o professor André Marcelino e você está no canal Escavando as Escrituras. Fique comigo que depois da vinheta você vai descobrir se existiu realmente dois Jesus ou não. Então aqui está o texto que se encontra em Mateus capítulo 27, verso de número 16 e 17. Um dos personagens bíblicos que talvez menos inspire simpatia é Barrabás. Ele leva consigo o estigma de alguém que foi preferido pelo povo judeu a Cristo e o fato de os evangelhos caracterizarem-no como salteador, sedicioso e homicida. Provavelmente o líder de algum grupo revolucionário interessado em subverter o domínio romano na Judéia, e agrava em muito a sua situação. Curiosamente, porém, há um grupo de manuscritos que parece tornar um fato ainda mais dramático, ao fazer aquele que seria o nome completo de Barrabás, Jesus Barrabás. E já existem algumas versões modernas que estão adotando esta leitura. Na verdade, o que temos em Mateus capítulo 27, do verso 16 e 17, é um dos mais intrigantes casos de alteração escribal de todo o Novo Testamento. De acordo com o aparato crítico, cada versículo possui as seguintes informações ou variantes. A expressão C que está aqui dentro desse colchete diz que de longe este seria o texto original. Yesu Barraban, tá? Esses aqui são os manuscritos que adotam essa informação. Outros manuscritos trazem a expressão Barraban, tá? Nós temos aqui o sinaítico, alexandrinos, efraimita, tá? O Códice de Beza, esses unciais KL, W e toda essa garela aqui, tá? Nós temos aqui Jesus Barrabás e nós temos aqui Orígenes também, um dos pais da igreja, tá? Orígenes aqui diz que a expressão é Jesus Barrabás, mas lá na frente nós temos uma tradução do mesmo pai da igreja, Orígenes, mas uma expressão em latim que possivelmente mais posterior traz a expressão somente Barrabás. Dá-se a entender que algum copista ou o próprio Orígenes fez então essa correção aí, tá ok? Aqui nós temos de novo o verso de número 17, a expressão C aqui, Jesus o Barrabás. Aqui em cima você vê que Barrabã ele está neutro, porque é um nome de uma pessoa, ok? Aqui ele já traz o artigo dizendo que Jesus realmente é o nome de Barrabás. E aqui nós vemos novamente um do pai da igreja aqui, Orígenes aqui, fazendo essa mesma afirmação. Dá-se a entender que esse Orígenes aqui, esse documento, não é o mesmo desse daqui, tá? E não é o mesmo desse daqui, tá? Por quê? Porque ele não teria capacidade de escrever esse Novo Testamento aqui todinho, depois fazer esse Novo Testamento aqui todinho em latim e fazendo essa correção, depois fazer novamente aqui, ó, tá? Então se dá-se a entender que copistas, talvez,
ou alunos dele deve ter usado o nome dele e refeito essas modificações, tá bom? Um segundo ponto aqui também está dizendo o Barrabá, tá? Já apontando para ele, tirando então a expressão Jesus, trazendo somente o Barrabá, tá bom? Outros trazem aqui Barrabã, tá ok? E esse aqui que é o mais interessante, tá? Alguns manuscritos trazem Barrabã ou o Barrabã, como nós temos vistos ali, ok? Embora o aparato crítico do versículo 17 apresente 4 variantes, elas na verdade dividem-se em apenas 2 formas principais, como no versículo 16, a que inclui o nome Jesus e a que traz apenas Barrabás. A presença do artigo na variante 2 é de somente importância, e a variante 4 aparece desmembrada unicamente em virtude da impossibilidade de saber se o texto grego por detrás das respectivas versões tinham ou não o artigo. Evidências externas. Vamos ver agora o que alguns documentos fora dessa realidade dizem. A leitura Jesus Barrabás, apesar de não constar nos grandes unciais, parece remontar a uma data bastante antiga. Ela já era conhecida, por exemplo, no século III, o que é evidenciado por sua presença nos melhores representantes do texto cesariense, como os manuscritos Teta e os unciais 700. 700 é que foi o 70º, centésimo documento encontrado. Então ele foi catalogado como 700. Por exemplo, eu sou um arqueólogo e acho 10 manuscritos. Mas qual foi o primeiro que eu achei? Então coloco manuscrito número 1, manuscrito número 2, número 3, até chegar no número 10, ao qual eu consegui. Então, na verdade, os 700 é que eu já tenho 699 manuscritos catalogados, esse é o 700, tá? Por isso que tem esse número aí. E as versões armênia e geórgica. Orígenes também a conhecia, embora preferisse a forma curta, Barrabás. Ele declara o seguinte: em muitas cópias não se diz que Barrabás também era chamado de Jesus. E talvez a omissão esteja certa. Tá bom? A seguir, Orígenes mostra sua razão para desaprovar a forma Jesus Barrabás. Não pode estar certa, e subentende-se ele porque na gama inteira da Escritura não se acha nenhum pecador com o nome Jesus. De Orígenes também pode ser o seguinte comentário: em muitas cópias antigas que conheço, encontrei o próprio Barrabás chamado Jesus. Assim, a pergunta de Pilatos teria sido como segue: Tina terete apoto duo, apolusso rime, Iesuto Barrabá, e Iesuto legomeno Christovos. Pois aparentemente o nome paterno do assaltante era Barrabás, que pode ser entendido como filho do mestre. Tina terete, quem desejes dos dois, apolusso rime, né? Qual dos dois que vocês desejam que eu solte? Jesus ou Barrabás, ou Jesus ao qual vocês o chamam de Cristo? Tá bom? Essa aqui é a tradução, tá? Essa leitura também deve ter existido já no século II, pois Orígenes declara que a conhecida de muitas cópias antigas. Além disso, ela aparece num grupo de manuscritos pré-cesarienses, no fólio 1, bem como na Siríaca Sinaítica, talvez a mais antiga versão do Novo Testamento. O texto Barrabás, por sua vez, também remonta ao século II, além de encontrar-se nos melhores unciais, códices vaticanos e o códices sinaíticos, e de Orígenes, declarar que conhecia de muitas cópias, também é o texto das antigas versões latinas e cóptas. Por isso, a evidência externa não conduz a uma conclusão definitiva, devendo ser lembrado que o número de manuscritos a favor de uma variante não quer dizer que ele seja o mais importante, tá bom? Agora vamos ver a evidência interna. Para os que defendem o texto com breve Barrabás, a forma Jesus Barrabás é explicada como alteração acidental, e às vezes ela pode ser até intencional. No caso de ter havido uma alteração acidental, Jesus Barrabás,
teria surgido de uma ditografia, ou seja, a multiplicação de uma mesma palavra, repetir ela duas vezes. No versículo 17, a palavra precedente é rimim, que na antiga escrita uncial era grafado como rimim. Num tempo bem remoto, algum copista poderia ter repetido inadvertidamente o final da palavra dizendo rimini, que mais tarde essas duas letras, tá bom, teriam recebido um traço em cima formando rim, justamente a forma contrata de Jesus. O erro teria sido facilitado em virtude de Barrabás constituir uma espécie de sobrenome. Tal explanação, embora muito engenhosa, não é inteiramente satisfatória. O texto longo Jesus Barrabás aparece também no versículo 16, onde não há nenhum in antes de Barrabá. Diante disso, supõe-se que um copista posterior teria interpolado, Yesum do versículo 16 por razões de uniformização. Não é nada fácil, todavia, explicar porque o mesmo não foi feito também nos versos de número 20 e 26, onde Barrabás e Jesus novamente são mencionados em oposição. Também é muito difícil considerar a ideia de que um texto tão integrante tinha nascido de um erro tão simples. Em se tratando de uma alteração intencional, Jesus, antes de Barrabás, poderia ter derivado da tradição apócrifa, sendo registrado primeiramente na margem de algum manuscrito e passando a seguir para o texto, o que era uma falta comum dos escribas. Infelizmente, porém, não se conhece um único livro apócrifo que possa ser citado a favor dessa teoria. Não há qualquer evidência para concluir, como fez Jerônimo, que a passagem se achava no Evangelho dos Hebreus. Para os que preferem um texto mais longo, Jesus Barrabás, a forma Barrabás também é explicada como uma alteração tanto acidental quanto ocidental. Intencional. No caso de uma alteração acidental, a forma breve poderia ser resultado de uma haplografia. Tá? O copista lendo rime-in no versículo 17, por descuido teria escrito rimim. Essa explicação, no entanto, também é difícil de ser aceita, porque o copista não deixaria de ver o traço sobre o in final. Além disso, ela não explica o versículo 16, onde a omissão de Jesus não pode ser devida a uma haplografia. Tá? Haplo quer dizer a divisão, tá bom? E grafia é escrito, né? Dividir as letras, como aparece aqui, tá? Rime in. Rime é voz, né? E in é o nome de Jesus, é a abreviação, tá bom? Se, porém, uma alteração intencional ocorreu, a supressão de Jesus antes de Barrabás poderia muito bem ser atribuída à piedade do copista, o que, mesmo que apareça simples demais, consiste na melhor explicação e nas mais óbvias de todas, a julgar pela postura do próprio Orígenes, quando sugeriu que Jesus, do texto longo, consistia numa adição feita por hereges, já que tal nome não poderia pertencer a um pecador. Ele não fez outra coisa a não ser expressar o mesmo sentimento de devoção e respeito. Convém notar, porém, que Orígenes não mantém essa hipótese e prefere encontrar no texto longo o que chamou de mistério. E ao suprimir Jesus, antes de Barrabás, o copista também poderia estar realizando uma segunda obra, a de harmonizar Mateus e Marcos, o que consistia em grande tentação para qualquer escriba. Tem-se muitas vezes sugerido que Jesus Barrabás, nos versículos 16 e 17, não pode ser do original, uma vez que está ausente nos versículos 20 e 26, onde também deveria ser encontrado. Mas os dois casos são diferentes. Nos versículos 20 e 26, o grego de Mateus segue o mesmo de Marco bem de perto, enquanto nos versículos 16 e 17 e nos seguintes, deixa-o especialmente no versículo de número 19, ao introduzir o relato único acerca da mulher de Pilatos. Porém, nada há de extraordinário em que tal contexto Mateus colocasse, tá? Presta bem atenção,
Portanto, não há nada de extraordinário em que tal contexto Mateus colocasse um novo pormenor a respeito de Barrabás. E também não seria a primeira vez que ele estaria sendo mais preciso na menção de um nome próprio. Além disso, há que se destacar que a forma Tom Barrabã nos manuscritos, no caso o Códice Vaticanos e no Uncial 1010, parece pressupor a presença de Jesus em algum manuscrito anterior, e que a própria declaração de Pilatos parece indicar que se tratava de dois homônimos. O adendo chamado Cristo não teria muito sentido se os dois nomes fossem diferentes. Por fim, deve ser lembrado que se da tradição evangélica preserva-se o nome de Barrabás, enquanto perde de vista os nomes dos outros dois ladrões. É porque, originalmente, ele poderia oferecer um paralelo explícito ao nome de Jesus. Conclusão. Considerando-se tudo, portanto, o texto mais longo possui todas as características de haver sido parte do original. Mas por que os mais zelosos dentre os fiéis não o teriam apreciado? É muito provável que logo veio a ser corrigido. Permaneceu, todavia, em certos textos locais da Palestina e na Síria, e também na recensão cesariense, graças ao texto de origem, mas devido à relativa escassez de apoio documental, os editores do The Greek New Testament acharam prudente manter Jesus entre colchetes. Então, na verdade, essa discussão ainda continua em saber se era realmente Jesus ou se era mesmo Jesus Barrabás, se era somente Barrabás ou Barrabás, o qual chamam de Jesus. Enfim, nós temos essa incógnita ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o verso de número 17. Nós vimos a problemática aí e eu creio que realmente não desmerece o texto, mas fica aquela dúvida se ele teria um sobrenome ou não teria um sobrenome. Se seria o texto mais curto ou o mais longo, que seria o original. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Muito obrigado pela sua visita, pelo comentário e elogio. Tenho respondido todas as respostas aí no YouTube. Tá bom? Se você ainda não foi notificado, você dê uma olhadinha lá. Tá ok? E nos vemos então numa próxima aula.